Bom dia! Que sua quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada por Deus, esse 17 de julho que o Senhor nos deu. Você que ouviu a música de ontem, né, que nós colocamos lá no grupo, uma música linda, uma música que declara ao Senhor a nossa necessidade de confiar nele, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre essa confiança que nós lemos ontem. Nós vamos falar sobre. Deixa eu só chamar o pastor aqui. De se entregar ao Senhor, viu? Um beijo para quem está entrando, para a Vívia, para a Val, Jesualda, o Álvaro entrou aí. Que o Senhor abençoe, então, a nossa devocional. Bom dia, pastor Perim! Bom dia, Lívia Lacerda. Deus Amém! já falou contigo hoje, né? Glória a Deus, já falou. Amém! Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, Mateus 25, onde fala sobre o reino dos céus. Diz assim, Mateus 25, 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo na vasilha. É muito interessante essa parábola, porque ela vai iniciar dizendo que nessas 10 virgens, todas elas foram convidadas. Elas tinham coisas em comum. As 10, elas tinham lâmpada, as 10 tinham recebido um convite. No texto, como o noivo demorava a chegar, elas pegaram no sono. Então, essas 10 noivas, essas 10 convidadas, desculpa, essas 10 virgens, elas cochilaram. Então, a gente tem lâmpada, elas cochilam e todas estimam o noivo, porque para você ser convidada, né, a ser uma virgem no casamento, uma dama de companhia, uma dama ali, você precisava ter algum tipo de intimidade com esse noivo, né, com essa noiva. E é interessante porque essas virgens são pessoas que, se elas são escolhidas, são pessoas que são separadas, são pessoas que conheciam o noivo, não são pessoas desconhecidas. Então, quando a gente pega essa parábola e coloca na nossa vida, a gente entende que é para nós, aquelas pessoas que reconheceram que Jesus é o único e suficiente Salvador para a vida delas. Então, para que essas pessoas, para que eu e você, a gente acesse esse lugar de ser convidado pelo noivo, de estar num casamento, né? De estar nessa boda que a gente tanto espera, que é a vinda do rei, a gente precisa de uma das chaves, né, que a gente tem falado aqui, para acessar esse lugar, que seria essa fé, né? A fé que nos leva a esse lugar, a esse convite, né? A esse casamento. A fé que nós temos um noivo que nós conhecemos, que nós confiamos. Mas assim, o que a gente é muito urgente nessa parábola é que quando elas dormem, todas dormem com a segurança de que elas vão acordar e elas vão entrar nesse casamento com o noivo. Então, e quando a gente vai lendo a parábola é muito trágico, porque quando elas acordam, que alguém grita, o noivo tá vindo, o noivo tá vindo, só 5, né? Tem ali o azeite, porque a Bíblia vai falar que essas são prudentes, né? Elas levam o azeite. E as outras 5 não levam essa reserva. Então, faz a gente pensar que nem todos que vão fazer uma profissão de fé, que vão reconhecer que Jesus é o único, suficiente Salvador, essas pessoas, elas podem ter sido convidadas para entrar ali nessa festa, né, do Senhor, mas nem todas vão poder entrar. Então, o que a gente precisa fazer nessa manhã? Certifique se essa chave, que é a fé salvadora, é a fé salvífica.
Porque talvez a fé que a gente tem é uma fé só teórica, né? E a gente divide uma fé teórica de uma fé salvífica. A fé teórica é aquela que eu creio. É aquela que eu sei que Deus salva. É a fé de Nicodemos, né? Quando ele chega para o Senhor Jesus, ele vai falar assim, ó: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, assim, a gente sabe aqui que Nicodemos tinha uma fé, ele cria que Jesus tinha feito milagres que eram notáveis. Mas a gente não tem certeza se Nicodemos tem uma fé salvífica. Que fé é essa? É a fé que tem confiança em Deus, que se entrega com Deus. A fé salvífica é uma fé que tem uma confiança pessoal de entrega ao Senhor. Porque a fé que só crê é uma fé que o diabo tem. A Bíblia, Pedro vai falar que o diabo crê e ele estremece, porque ele sabe que Deus é rei. Mas qual que é a diferença? Ele só vai até aí na fé dele. A diferença é porque eu e você precisamos ter uma fé que se entrega, que confia no Senhor, né? Que tudo que vai fazer, vai pensar nele, que é por ele. Então, a gente precisa de uma fé que seja... Do Lutero fala que a gente precisa ter uma fé que seja possessiva, do eu tenho, esse Deus é meu, né? Tudo que eu faço é para ele, no lugar da gente ser um mero observador. Então, eu e você, nessa manhã, a gente precisa ver se a chave que nós temos é uma chave que realmente está nos dando acesso aos céus. E é essa fé, né, salvífica, ou a gente está tendo limite naquilo que a gente está crendo, né? Eu creio em Deus, mas na hora de confiar, na hora de viver essa fé, eu não estou conseguindo fazer o que Deus me manda. Deus fala que eu vou fazer algo, mas eu não estou vivendo o meu propósito, né? O Senhor falou que eu ia fazer, mas eu não estou vivendo o que o Senhor me direcionou. Então, para eu finalizar com vocês, tenha uma fé que dependa de Jesus. Tenha uma fé que se preocupa com seus pecados, que preocupa se sua vida é uma vida de santidade, se é uma vida que agrada ao Senhor, se é uma vida que glorifica. Olha, o maior propósito da minha e da sua vida é glorificar ao Senhor. É por isso que a gente está aqui, né, nesse lugar. Amém. Em nome do Senhor. Aleluia. É uma fé que tem comprometimento. A fé verdadeira, ela se compromete, ela não observa só. Ela não vai no culto e só observa o culto. Não, ela se compromete com Deus, ela se compromete com esse culto. Então, você pode estar até professando, não, eu creio, não, ele é o meu Salvador. Mas a fé salvadora, ela é combustível. A gente não aguenta ficar parado, a gente não sabe ficar parado que eu falo assim, esperando que Deus me toque, esperando que Deus faça. Não, a gente vai atrás, sabe? A gente vai atrás de Deus, é uma coisa que nos move, é uma chama que não se apaga dentro de nós. E é ela que nós convocamos você a ter ela, porque a Bíblia fala em Hebreus, sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, como aquelas 10 virgens, não basta ter um convite, não basta crer que o noivo está chegando. Você precisa de combustível, você precisa dessa fé que salva. Essa chave, né, pastor? Uma delas é extremamente importante para acessar o reino de Deus. Amém. Pastor, pode orar? Pai querido, Pai santo e Pai justo, bendito és tu, Deus Todo-Poderoso, entre o céu e a terra, por mais um lindo dia que estamos vivendo. Amém. Obrigado, Senhor, por toda essa comunidade de fé, de esperança, de amor, fundamentados em Cristo, que olhamos para o céu e confiamos no Senhor e na força do seu poder. Oramos por um dia de milagre,
Oramos por 3 semanas de milagres. Oramos por um ano extraordinário, por um estilo de vida que traga o céu até a terra, por uma fé que se mova da terra em direção ao céu e que faça o céu se mover em direção à terra. Oramos para que teus filhos tenham a clareza de buscar a tua presença, pois assim diz a tua palavra: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem com todo o vosso coração. E então eu serei achado de vós, diz o Senhor. Nós cremos nessa palavra. Que milagres aconteçam hoje, curando, sarando, libertando, salvando, transformando realidades na vida do teu filho e da tua filha. E que a graça bendita de Deus os envolva. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. O Cid Moreira está entre nós, viu, né, gente? Gente, olha, eu vou mandar lá no grupo o versículo, a música, né? E eu tenho certeza que vai continuar sendo tremendo o que Deus vai fazer no meio de nós. Tá bom? Então, até amanhã. Um abraço, fica com Deus. Dia de paz, dia de bênção. Obrigado, Lívia.